Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Benson Damasceno, eu sou gerente de produto aqui na Vetex e atualmente estou trabalhando num projeto de atendimento via chatbot utilizando AI generativa, tá? Vou apresentar aqui o Yuri, que... Opa, só um momento. Primeiro a Bruna. Bruna é... Damos primeiro, né? Opa, isso aí. A Bruna, ela trabalha na Hering, formada em administração, trabalhou já no varejo, Pet Love, peixe urbano. Atualmente é PO na companhia, na Hering e trabalha com atendimento B2C e B2B. E, agora sim, o Yuri, formado em economia, trabalhou em Heineken, DASA, grandes empresas, coordenador de sistemas na Hering e trabalha com projetos estratégicos de tecnologia. Pessoal, o objetivo dessa reunião é a gente falar sobre a aplicação de duas tecnologias diferentes de IA generativa em serviços de atendimento. Tá? A gente vai começar com os dois falando sobre a aplicação do IBM Watson na Hering para atendimento a clientes e eu vou falar posteriormente sobre a aplicação da OpenAI, do GPT, no atendimento dentro da Vetex. Tá? Vou passar a bola para Yuri. Bom, pessoal, boa tarde. Apenas, acho que em nome do Grupo Soma, da companhia Hering, obrigado pelo convite. Prazer nosso. É um prazer muito grande para a gente dividir um pouco num case de transformação digital na nossa companhia de 140 anos. Então, tem sido um desafio muito bacana e obrigado pelo convite para trazer aqui para vocês. Então, acho que tem um número que contextualiza bem o buzz em torno desse conceito de IA, principalmente como chat agora. E só para trazer um número, no ano passado, depois de 2 anos em sequência, com $1 bilhão em investimentos de venture capital em startups de AI, ano passado esse número bateu 2,6 bilhões. E culminou ali em novembro, por volta de novembro, com o lançamento do ChatGPT. Então, o primeiro aplicativo que estourou 100 milhões de usuários dentro de 2 meses, um recorde absoluto. Isso contextualiza muito do foco desse ano agora no contexto de AI. Então, até antes de trazer um pouco mais de detalhe aqui do que a gente tem feito na Hering, ponto importante que a gente gosta de usar é que a gente usa muito um conceito na Hering do básico do Brasil, um básico bem feito. E a gente está nessa jornada aqui com a Érica, na nossa chatbot, desde 2019, desde 2018, na verdade, em um contexto ainda muito simples, já usando linguagem natural, mas respondendo perguntas, basicamente, prontas, pré-definidas. Quando a gente começou, a gente tinha uma taxa de transbordo ou de engajamento por volta de 8%, né? Então 8% das demandas que chegavam no nosso bot eram respondidas. E hoje vocês vão ver, a gente mudou completamente de patamar e fazendo isso de forma estruturada, passo a passo. Antes de entrar um pouco na Érica, deixa eu apresentar um pouco o time que está aqui por trás. Então, somos uma squad dedicada, de 4 pessoas dedicadas aqui à Érica. Temos a Bruna como nosso PO de Floripa. A gente tem o Matheus como Tech Lead, que fica de Portugal, um time 100% remoto. O Jonathan, nossa celebridade aqui do Goiás. A Anne, nossa UX Writer, que fica aqui em São Paulo. E essa é a nossa cozinha, eu tentando aqui não atrapalhar muito esse time lá de Fortaleza. Do outro lado do balcão, como os nossos sócios de negócio, essa é um pouco a abordagem que a gente tem usado bastante. Explica muito o nosso sucesso. A Rafa, que fica ali de Blumenau, então, Rafa e time, né, que fica ali em Blumenau. E a gente usa muito a ideia de ágil num contexto de testar rápido, de forma estruturada, mas sempre como parceiros e sócios de negócio. Acho que esse é um dos pilares principais para a gente ter tido o avanço que a gente teve aqui com a Érica. Então, o que é a Érica? A Érica, antes de mais nada, ela é uma solução de tecnologia que veio para resolver um problema de negócio. Ponto. O nosso problema de negócio consiste, basicamente, em dar um atendimento melhor possível, mais eficiente possível, para um cliente que procurou o nosso serviço de saque, que está atrás do nosso serviço de saque. Então, a gente percebe, com base num histórico de atendimentos e demandas, que uma série dessas demandas chegam e não exigem muita análise ou muita parte cognitiva humana.
E a gente pode automatizar, e isso é muito no espírito de usar a inteligência artificial a favor do nosso trabalho, e não contra o nosso trabalho. Então a gente começou ali com a Érica para buscar resolver esse problema, então a gente automatizou as principais intenções de contatos que a gente tem, para abrir espaço para o nosso time de saque se dedicar em problemas mais complexos, mais clientes mais atritados, e essa se provou uma estratégia muito acertada, fruto do resultado que a gente conseguiu no ano passado com o prêmio do Reclame Aqui. Então a gente ganha confiança nessa nossa abordagem e tem feito muito mais do que a gente, no primeiro passo, a gente se propôs a fazer, e agora abrindo todo um leque de possibilidades para a gente um pouco mais na frente. O que a gente não é como a Érica? A gente não quer se propor a passar no teste Turing. A gente não quer fingir que ele está falando, que o nosso cliente está falando com um atendente. A gente sempre se posiciona como um assistente virtual. E um assistente virtual para resolver um problema do nosso cliente, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para que isso aconteça, resolver um problema dos nossos agentes humanos. Então, é isso que é a Érica, hoje. Logo mais a Bruna vai mostrar o que a gente quer fazer mais para frente. Dividir aqui um pouco dos grandes números que a gente teve no ano passado. Então, ao longo, no acumulado do ano de 2022, a gente teve por volta de 260 mil contatos, onde foram transacionadas 3,2 milhões de mensagens ali com a Érica. E com muito orgulho, a gente conseguiu, no acumulado do ano, uma taxa de engajamento em linha com grandes players no mercado, com um time muito menor, um orçamento muito mais enxuto, muito nessa perspectiva de fazer, seguindo a regra 80-20. Usar a análise de dados, usar a inteligência artificial ao nosso favor. Então, hoje, de cada 3 clientes que entram em contato com a Érica, 2 têm a sua demanda atendida e, portanto, não precisam transbordar para o nosso atendimento humano. Isso, ao longo do ano, né, fazendo uma conta de quantos atendimentos o nosso atendente faz, versus o custo de hora desse atendimento, versus o tempo médio no atendimento, gerou para a gente um cost saving de R$1 milhão no acumulado do ano. E aí, de novo, qual é o destino desse dinheiro? O destino desse dinheiro é para o nosso business. A gente gerou aqui, sem perder a experiência do cliente, sem deixá-lo naquele clique-clique chato de um atendente, um call center padrão, emulando a experiência de conversacional com o cliente, né, com o atendente, fazer com que ele tenha o problema dele resolvido com base no nosso bot. E aí, trazendo um pouco o reflexo disso que a gente tem falado, hoje, por volta de 75% dos nossos clientes entram em contato com a gente através do mobile. Então, eu trouxe aqui a interface disso no nosso website. Um ponto importante, a gente se posiciona sempre, né, como assistente de venda e deixa a possibilidade para que ele fale com a gente onde ele acha melhor, seja no site, seja no WhatsApp. Então, a gente tem o botão onde ele continua a conversa com a gente pelo WhatsApp. Esse contato fica salvo ali com ele, a conversa segue com ele ali pelo WhatsApp. E sempre que ele queira voltar naquela nossa conversa, ele pode retomar o contato da Érica e a gente está lá para atendê-lo da melhor forma possível. Vou passar a bola aqui agora para a Bruna para ela apresentar um pouco mais do nosso fluxo. Mas esse, em grandes linhas, aqui é o que não é a Érica hoje, né? Que um pouco mais para frente a Bruna vai mostrar o que a gente quer fazer. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como o Yuri me apresentou, eu sou a PO aqui desse produto. E esse fluxograma ele é extremamente complexo e mostra todos os fluxos, mas a gente gosta de mostrar as principais linhas. Então, basicamente, a gente tem as mensagens chegando através da Sunshine Conversations. É um produto bem interessante para a gente, porque como ele é da Zendesk, toda vez que a gente tem um transbordo, ou seja, vai para o atendimento humano mesmo do time de saque da Rafa, a gente tem isso de forma transparente. Então, gera menos atrito com o nosso usuário, que é o que todo mundo quer implementar no seu time de atendimento, né? Isso, depois que passa por camada de segurança e entra na nossa Google Cloud, ela vai para uma API que é bem complexa e ela não está nos nossos servidores próprios. Ela está hospedada no Cloud Functions, desculpa, que também é do Google, porque a gente tem uma curva muito heterogênea de contatos, então a gente faria requisições em grande volume numa época de Black Friday, de Natal, por exemplo,
e em outros momentos de um dia específico, lá pela meia-noite, muito pouco. Então, a gente pretende deixar isso no Cloud Functions e tem um custo muito mais garantido, não tem manutenção e tudo mais. Essa API, ela tem 3 principais funções. Ela salva dados importantes para o business, que retroalimentam a Erika e a nossa inteligência. Então, como ele falou, a gente analisa esses dados depois e faz com que a inteligência dela fique cada vez melhor para que esse atendimento no futuro seja cada vez mais especializado. Ela também salva logs e cache, então, se a qualquer momento a Erika tiver alguma falhazinha, a gente ainda pode continuar conversando com o nosso usuário e não ter tanto atrito nesse atendimento. E a principal função dela, obviamente, é realizar o atendimento, é entrar em contato com esses fornecedores que a gente tem externos. Um deles é a Vtex, como vocês podem ver ali na bolinha direita. A Vtex é responsável por mandar para os nossos usuários o código de postagem quando ele tem essa dúvida. Então, ele não precisa entrar em contato com o time da Rafa para saber simplesmente um número que a gente pode pegar com a Vtex rapidamente. E o nosso motor cognitivo mesmo de inteligência que conversa com o usuário, ele está hospedado no IBM Watson. A gente vai mostrar um pouquinho aqui o vídeo da experiência de inteligência conversacional. Então, aqui o nosso usuário ele vai entrar no site e, nesse exemplo específico, ele vai optar por continuar a conversa no WhatsApp. A partir desse momento, a gente consulta o IBM Watson e vê, dentre as intenções cadastradas, que a gente tem mais de 145 intenções cadastradas e mapeadas, qual é a intenção do usuário nesse contato com a gente. Então, pode ser consultar o status de um pedido, como nesse exemplo, pode ser comprar uma camiseta, e a partir daí a gente vai qualificar esse atendimento e essa intenção dele com entidades. No exemplo, a entidade é numérica e é o número do pedido mesmo que ele quer saber o status. Mas, por exemplo, se a intenção dele fosse comprar uma camiseta, a gente poderia qualificar por feminino e masculino. A gente tem, então, todas essas 145 intenções e centenas de entidades cadastradas lá no IBM Watson, que é uma plataforma mesmo, então ela é produtizada, não precisa de grandes códigos para a gente saber lidar com ela e mexer na inteligência. E ela responde a partir de 70% de acurácia. Então, a acurácia é o cálculo entre a mensagem que o usuário mandou e as mensagens que a gente tem prontas e cadastradas lá na IBM Watson. Se ele não identifica 70% de acurácia, a gente pode recomendar artigos da central de ajuda, pode pedir para ele repetir a mensagem dele, e daí a gente tenta continuar cada vez mais mantendo na Erika e não transbordar para o time de saque. Aqui a gente trouxe os principais motivos de contato, então, como vocês podem ver, mais de 50% das conversas mencionam o status do pedido, que é um motivo de contato super simples que a gente consegue passar para ele de forma automatizada sem passar por um humano, e o transbordo também é bem baixo. Aí a gente tem ver últimos pedidos, status do reembolso, que também é muito recorrente, e o cancelamento e devolução, que, por enquanto, tem uma taxa de transbordo alto, porque a gente não tem o self-service, mas é algo que, num futuro bem próximo, a gente pretende disponibilizar também, para que o usuário não precise ir para o time de saque. E é muito importante ressaltar o trabalho, como o Yuri estava falando aqui, da nossa equipe, porque o trabalho de UX Writing foi um dos mais recompensadores nos últimos 7 meses, e a gente alcançou uma avaliação das mensagens muito superior ao que a gente tinha antes da entrada da Anne. Então, simplesmente fazendo curadoria das mensagens que os nossos usuários deixam, falando por que eles consideram bom ou não a nossa inteligência conversacional, a gente aumentou em 7 meses 17 pontos percentuais, de aprovação dessas mensagens. Então, é um resultado muito satisfatório e que não envolveu nada de código, de desenvolvimento. Foi simplesmente trabalho e análise. Como o Yuri falou, a gente hoje em dia faz atendimento e evita transbordo, mas a gente tem muitas frentes que a gente pode evoluir esse chatbot. Então, a gente pode otimizar ele, como eu falei, a gente ainda não tem self-service para devolução e troca, e é um tipo de otimização que a gente pode fazer oferecendo mais APIs. A gente pode expandir para outras marcas do Grupo Soma, para B2B, para pós-venda, a gente tem esse espaço também, essa intenção.
mas principalmente a gente tem uma vontade muito grande de fazer com que a Érica, mais do que uma atendente, uma receptiva, ela seja uma grande vendedora para a Hering. Então, esse é um passo que a gente já vem testando, começa um projeto piloto numa das marcas da companhia muito em breve, e a gente pretende trazer isso para o chatbot de forma inteligente muito em breve também. Bom, como o Benison tinha adiantado, a gente traria uma certa comparação entre IBM Watson, que é o que a gente utiliza na Hering e na Érica, e entre o ChatGPT, que puxa um pouquinho o lado mais para a VTEX. Por que a gente optou pelo IBM Watson lá desde o MVP? Como ele falou, a gente é uma empresa de varejo de moda e do básico, o básico bem feito. Então, as camisetas que muitos de vocês com certeza estão utilizando são da Hering e vocês gostam de usar elas no dia a dia. As camisetas rosas que a galera aí da VTEX está utilizando estão com a nossa logo estampada no braço, foram produzidas pela Hering. O nosso core é varejo de moda. A gente não é uma empresa de tecnologia. Então, a gente optou por uma plataforma produtizada que responde às perguntas que os nossos usuários mais têm dúvida e ponto. A gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa mega inovar aqui. A gente inova onde dá. A gente tem tecidos tecnológicos, a gente tem collabs com marcas super legais. A minha calça aqui é da Hering com a NV, que é outra marca do Grupo Soma. Então, a gente inova de diversas maneiras. Aqui, a gente pegou uma coisa que já é complexa por natureza, que é a inteligência artificial, e simplificou. E a IBM Watson foi a maneira que a gente encontrou para fazer isso. Mas o grande player que vem trazendo a inteligência artificial para o grande cenário e para o grande público é o ChatGPT, e é um pouquinho disso que o Benison vai falar agora. Perfeito, Bruna. Obrigado pela explicação. E, pessoal, como a Bruna falou, o IBM Watson é uma ferramenta produtizada, tá, de IA. Então, você consegue ter uma aplicação muito mais direcionada da intenção que você quer dar. O GPT, no momento, tá, acredito que no futuro ele também vai estar mais produtizado, mas no momento é um serviço que trabalha apenas com APIs. É um serviço mais cru, mas por isso mesmo ele é um serviço que tem sido muito mais experimentado, então você vê muito mais documentação, informação disponível na internet e evoluções constantes. A gente trabalhou nesse projeto aqui por 1 mês e meio, que eu vou trazer agora, e de semana em semana a gente tinha novas inovações dentro do GPT e dentro dos serviços que atuavam. Basicamente, o que a gente lançou, e a gente fez esse lançamento na última sexta-feira, foi a nossa IA de atendimento, tá? O nosso chatbot de atendimento, que a gente adicionou no fluxo de abertura de tickets. Se você aqui é cliente VTEX ou é parceiro, no fluxo de abertura de tickets atualmente, uma das fases vai ser a de falar com o chatbot. Essa é uma fase opcional, né? Então você pode seguir com o seu atendimento por um analista humano, mas se a sua dúvida ela é mais simples, é uma dúvida mais básica, que você não consegue encontrar na documentação, você vai conversar com esse cara aqui e ele vai te responder de forma muito humanizada dentro do contexto da VTEX. Tá? Atualmente, a gente está trabalhando com não vou falar todas as línguas, mas ele funciona para o espanhol, para o português, para o inglês. Tá? Então, ele tem uma amplitude de linguagens muito fácil e o mais interessante é isso, né? Isso não foi fruto de desenvolvimento nenhum. Tudo isso aqui é o que a gente chama de engenharia de prompt. E eu vou trazer mais à frente como é que isso é feito. Bom, basicamente, quando a gente está falando aqui um pouco de arquitetura desse sistema, tá? A gente tem uma pergunta feita por um usuário e ela tem que ser transformada numa resposta dada pelo bot. No meio disso, a gente está trabalhando atualmente com o GPT-4, que é um motor de AI conversacional mais de última linha da OpenAI. Tá? O que funciona hoje no ChatGPT é o GPT 3.5, uma versão anterior. Atualmente, a mais avançada é a GPT-4. Tá bom, pessoal? E com essa que a gente está trabalhando. Aqui tem 2 conceitos importantes de vocês terem em mente. Um é a base de conhecimento da VTEX. Qualquer resposta dada por esse robô tem que falar apenas sobre questões da VTEX e não pode trazer nenhuma resposta que seja fora desse contexto. O outro assunto é eu tô apontando aqui na tela, posso apontar aqui para vocês, né? O outro assunto é o prompt. Pessoal, quem aqui, vocês podem levantar a mão, quem sabe o que é um prompt nesse contexto de AI? Tá bom? 20%, 25% aqui do público. O prompt, quando você está falando de AI,
é como se fosse a linguagem de código dentro de uma programação, tá? Então, quando você está falando de uma AI, você não programa, você cria um prompt o mais direcionado possível para aquela resposta. No meio disso tudo, eu tenho o LangChain. O LangChain atualmente funciona como se fosse um canivete suíço para desenvolvimento de inteligência artificial, tá? Nesse contexto, o LangChain, o que ele tem feito é o de... né? Então, dentro do meu prompt, eu vou receber a questão. Deixa eu voltar só um pouco. Falando só sobre o LangChain aqui, ele vai receber a questão do usuário e ele vai fazer o processamento dessa questão, ele vai percorrer a documentação para interpretar quais são aqueles trechos de documentação que são mais relevantes. No prompt, que é aquela segunda caixinha, você vai ter a questão, você vai ter um base prompt, que é a instrução, que tipo de resposta que a inteligência artificial vai entregar, e você vai ter snippets de documentação recebidos através do LangChain baseados na questão. Então, você manda a questão para o LangChain, percorre a documentação e extrai aqueles trechos de documentação mais relevantes, e esses são enviados para o meu prompt. Um último item do meu prompt é o Chat History. Então, se você tem, né, para você, como eu disse, né, a OpenAI ela funciona através de APIs. Se você não passa o histórico do chat, você não tem uma conversação. Isso é uma coisa que eu demorei muito a entender, porque a gente está acostumado com o chat GPT. Numa chamada da OpenAI, do GPT-4, GPT 3.5, o que você vai ter é respostas direcionadas, tá, para aquele prompt. E aí, para você fazer um formato de chat, você simplesmente passa o histórico. Um último elemento que eu quero adicionar aqui é dentro da minha documentação, o feedback humano. A gente sabe que documentação nenhuma de qualquer sistema é completa o suficiente, tem aqueles pontos vazios, né, aqueles pontos obscuros. E para a gente garantir que esses pontos eles sejam atendidos nas respostas do bot, a gente cria uma documentação, né, uma documentação entre aspas, que vai conter feedbacks humanos, e toda vez que acontecer um erro na resposta, a gente sabe que esses bots eles erram, você adiciona o feedback na documentação e da próxima vez que a pergunta for feita, o LangChain vai considerar essa nova informação e passar isso nos snippets para o prompt. Tá? Então aqui, pessoal, rapidamente eu vou demonstrar para vocês como é que é essa engenharia de prompt. Tá? Esses 4 elementos que eu estou trabalhando aqui. Isso aqui aliás, é um ponto importante. Se vocês têm interesse em trabalhar com AI, de trabalhar com a OpenAI, mas, né, mais diretamente, eu peço que vocês criem uma conta na OpenAI e vocês vão ter acesso a esse ambiente que é o Playground, que é um ambiente de desenvolvimento mais completo, mais complexo até de se mexer, mas onde ele vai te dar mais opções de experimentação do que é feito atualmente no ChatGPT. Esse aqui é o prompt de uma questão básica. Então, né, o Playground está nesse endereço. E aí a primeira coisa que você tem nesse prompt é o base prompt. Então, falando, né, para você atuar como um usuário de suporte que seja educado, que seja amigável. Você tem o contexto, e esse contexto basicamente são aqueles snippets de documentação que a gente processou, que a gente trouxe do LangChain. Tá? Quanto mais contexto tiver, maiores as chances do robô responder de forma assertiva. Você tem aqui embaixo o Chat History, que ele pode ou não estar vazio. Tá? Nesse caso aqui eu estou falando de uma primeira resposta, e ele está vazio. E o último elemento é a pergunta em si, o input. Como eu posso deletar um pedido na VTEX? Se você rodar isso, né, claro que aqui tem alguns trechos excluídos, mas se você rodar isso, você vai ter a resposta dada pela OpenAI. Tá? Isso aqui você pode fazer na mão. Agora, se você quer automatizar isso e colocar em qualquer serviço de atendimento atualmente, você vai fazer através de desenvolvimento. Tá? Pessoal, é esperado que esse serviço gere uma redução de custo de 30% na assistência humana da VTEX. Tá? A gente começou na sexta-feira, mas espera-se esse impacto. E pensem esse impacto aqui aplicado a setores como telefonia, setores como saneamento, setor como setor bancário, tá bom? E bom, para finalizar, eu quero deixar a oportunidade aí de vocês acessarem o bot VTEX.
ele está disponível atualmente apenas para clientes e agências cadastradas, e o suporte da Érica, que está disponível aí para todos. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado aqui aos dois A participarem. gente que agradece. Obrigado, Bento.